Olá, amigos! Bom dia para você que acompanha o Ambiente e Construção todos os sábados aqui pela Band. E hoje nós vamos mostrar um sistema construtivo modular usado para erguer casas e escolas. E ainda as informações da TV CREA Minas no Ambiente e Construção de hoje, que está começando aqui pela Band e também nas emissoras parceiras no interior do estado. Fiquem conosco! No Ambiente e Construção de hoje, nós vamos conhecer um sistema construtivo inovador, desenvolvido na Alemanha e difundido aqui no Brasil há pouco mais de 2 anos, trazendo agilidade e economia na construção de casas e até de escolas. O sistema construtivo modular consiste em uma camada de poliuretano revestida por 2 chapas de uma mistura de aço e alumínio, que tem como principal característica o isolamento acústico e térmico das construções. Mas antes de conhecer esta nova tecnologia, é necessário entender que hoje o país vive uma demanda crescente por moradias. O déficit habitacional do Brasil, divulgado por estudo da Fundação João Pinheiro, publicado em 2013, revelou que o número de famílias sem moradia era de 6.940.000. E como dar conta de construir casas e prédios para fazer frente a esta necessidade? A construção vive hoje sua maior escassez de mão de obra. Falta pedreiro, carpinteiro, eletricista e vários outros profissionais para suprir o mercado no país. Talvez este problema esteja com os dias contados. A engenharia tem evoluído e o mercado cada vez mais apresenta soluções eficientes. Um bom exemplo é o sistema construtivo modular, que usa-se apenas de um profissional treinado exclusivamente em montagem para erguer a obra, dispensando assim a busca por diversos especialistas. O sistema construtivo modular, além de tudo, é rápido. Uma construção convencional leva até 90 dias para ser construído. No caso de uma casa de 40 metros quadrados, esta obra não chega a 1 mês. Hoje vamos conversar com o empresário que identificou esta necessidade de oferecer soluções mais rápidas para o mercado. Nós conversamos com Aguinaldo Cornélio, dono da construtora, que entrega esta tecnologia aqui em Minas Gerais. Esse sistema é um produto industrializado, né? É um projeto alemão, patenteado por uma indústria aqui do Brasil. Ele consiste em um tipo de painéis sanduíche. Seria aço galvalume, mais poliuretano, mais aço galvalume. Esse sistema aqui que você está aqui, esse aqui é um módulo de sala de aula, né? É um sistema que nós chamamos de autoportante, né? Esse sistema, veja bem, os painéis sanduíche, eles são encaixados, são unidos através de encaixe macho e fêmeas, amarrados com cabos de aço, fixados à fundação através de uma calha em U. Essa fundação geralmente é em radier e é a única etapa do processo em que há a utilização do concreto. Por se tratar, na maioria dos casos, de uma fundação em radier, ela não requer que haja uma necessidade de uma fundação mais pesada, né? Se comparado ao sistema convencional, em muitos casos, teria que fazer um tubulão, uma sapata, então isso acaba encarecendo o custo da obra, né? Nosso sistema não, o nosso sistema é um sistema com estabilidade estrutural, seguro, durável, mas com uma fundação leve. Isso se torna o sistema construtivo como um todo mais acessível, mais barato. O revestimento galvalume é o que existe de mais moderno. Ele é formado por uma liga que concentra 55% de alumínio, 1,5% de silício e 43,5% de zinco, tudo aplicado através de um processo de imersão a quente. A combinação de galvalume com poliuretano são responsáveis pelas propriedades térmicas e acústicas do método construtivo. Esse painel tipo sanduíche, nós temos o poliuretano no meio. O poliuretano tem a propriedade de ser termoacústico, além de ser um isolante, um produto de anti-chama, né? Propaga o fogo.
Então, assim, existe uma economia muito grande na questão da climatização. Por exemplo, se porventura um cliente quiser que se utilize, que se instale um ar-condicionado, teremos uma economia aí, em média de até 30% de energia. Esse projeto foi um projeto minucioso, né? Ele demorou 8 anos de desenvolvimento, né? Um projeto com começo, meio e fim, para atender as 8 zonas climáticas existentes no Brasil, né? Então você imagina, nós temos a região norte, nordeste do país, um calor extremo, a região sul mais frio, essa região centro-oeste, essa variação, esse mix de variações climáticas, o sistema ele reage muito bem, ele atende todas as necessidades e expectativas de cada região. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes deixamos um convite para você conhecer o site do Ambiente Construção com todas as informações aqui do programa e ainda reportagens exclusivas. Acesse e compartilhe as nossas informações. Nós voltamos já. Cursos técnicos Doctum, o caminho mais curto entre você e o sucesso profissional. São mais de 15 opções de cursos feitos sob medida para você, ensino diferenciado e professores qualificados, valorizando a sua formação técnica. Não perca tempo, matricule-se já e garanta seu lugar no mercado de trabalho. Informações pelo telefone 0800 033 1100 ou pelo site www.doctum.edu.br. A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. COBENGE 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O COBENGE discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. COBENGE 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE. Organização UFJF e F Sudeste. Estamos de volta com o Ambiente Construção de hoje, que está mostrando um sistema construtivo a partir de placas pré-moldadas em aço galvalume. O sistema dispensa o uso de materiais muito agressivos ao meio ambiente e acaba diminuindo os impactos ambientais no canteiro de obras. No caso de Minas, os mineiros são muito desconfiados, né? Eles gostam são acostumados com tijolinho em tijolinho. Mas conhecendo o sistema, eles veem os benefícios, a velocidade da construção aliada à garantia, à durabilidade. As vantagens são enormes. Existe uma segurança, né? Uma estabilidade estrutural, uma durabilidade, um conforto térmico acústico, um bem-estar e a velocidade para o cliente na execução e entrega da obra. Essas são as vantagens. Outra importante vantagem dos painéis modulados é que eles são fabricados pensando no material elétrico que será embutido. A estrutura já contém eletrodutos internos, por onde é fixada a instalação. Os fios e cabos são os mesmos usados nas instalações elétricas convencionais. As janelas usadas pelos painéis modulados são em alumínio e vidro e também são fornecidas pelo fabricante. Quando começamos a trabalhar com esse sistema construtivo, nós fomos treinados pela indústria, capacitados pela indústria. A partir daí, os nossos profissionais que já trabalham com construção civil tradicional, eles foram transferidos para esse novo sistema e foram capacitados. Do ponto de vista dos funcionários, eles também estão satisfeitos. Na medida que o material a ser trabalhado é um material mais leve e é um material limpo, né? A construção é uma construção a seco, então, e a velocidade é muito rápida, né? Então, não existe aquele enraizamento, né? Hoje um funcionário, uma equipe de apenas 4 funcionários, a título de exemplo, monta uma casa em 4 dias. Então hoje eu estou construindo uma determinada cidade, amanhã estou em outra, e aí os funcionários se sentem mais motivados à somatória. Imagina, uma obra, em média, um prédio, a título de exemplo, de 4 pavimentos demora 16 meses para construir, né? O funcionário fica ali alocado naquela obra enquanto não terminar
pode ser remanejado para novas obras. Nosso sistema não. Nosso sistema, a título de exemplo, uma escola dessa 110 metros quadrados, nós construímos ela em 15 dias, pronta para os professores começarem a lecionar. Os resíduos gerados pelo sistema construtivo modular são apenas os recortes de cerâmicas que são colocados no piso e os plásticos que revestem os painéis modulados antes de serem moldados. Apesar de ser oferecido pelo fabricante na cor branca para o acabamento externo e bege nas partes internas, os painéis permitem um acabamento de cerâmica, plotagem ou mesmo o papel de parede típico de decoração. Outra vantagem deste sistema é a garantia oferecida pelo fabricante. Enquanto no sistema de alvenaria a garantia é de 5 anos, na construção pelo método construtivo modular, a garantia pode chegar a 25 anos. Sim, esse método construtivo é novo do ponto de vista do Brasil, né? É um projeto alemão, então já existe lá fora, propriamente na Alemanha, na China, nos Estados Unidos. É comum esse tipo de construção. No Brasil, ainda que existem muitas riquezas naturais, né? Nós estamos acostumados tijolinho, mas estamos capacitando aí os bancos, as universidades estão preparando os engenheiros para essa nova tecnologia. Existe já um interesse de se implementar esse sistema construtivo na grade curricular da Universidade de Pernambuco. Inclusive, eles estão preparando uma maquete, solicitaram uma maquete para fazer um laboratório para estudar a questão da estabilidade estrutural, da estanquidade, do conforto térmico e acústico. Segundo Aguinaldo Cornélio, uma das limitações no processo construtivo modular é referente à largura das paredes, que hoje não pode ultrapassar os 5 metros e 90 centímetros, em função das treliças da parede de cobertura dos painéis. Com os painéis pré-fabricados, a execução da obra é realizada em um curto prazo, com baixo custo na mão de obra e manutenção. Entre as principais vantagens está a redução significativa de perdas de materiais, ou seja, uma obra sustentável, barata, prática e eficiente. Nós voltamos logo. Fiquem conosco. A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. COBENS de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O COBENS discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. COBENS de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e IF Sudeste. E o Ambiente Construção abre espaço neste momento para as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir. Olá, confira um pouco do que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. Heróis do mar. A cultura portuguesa ajudou a formar a nossa nos tempos de colônia. E mesmo depois da independência do Brasil, os fortes laços culturais nunca foram desatados. Na música, na dança, na língua e na religiosidade, os dois países mantêm as tradições. Por isso, comemorar o Dia de Portugal no Brasil tem, para nós, muito significado. Entre as brumas da... No CREA Minas, a data foi marcada por reflexões e belas apresentações culturais. O presidente do Conselho, engenheiro civil Jobson Andrade, e o presidente do CREA Cultural, Ederson Bustamante, receberam no auditório o cônsul de Portugal, André Sopas de Melo Bandeira, e o presidente do Centro da Comunidade Luso-Brasileira, Antônio Andrade Mendes. Em pauta, a cultura portuguesa e o Brasil. O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo por um contexto histórico, inclusive um contexto muito importante, a presença da família real portuguesa no Brasil no século retrasado, né, que impulsionou a engenharia nacional, foi trazida para cá
nessa época, arte, cultura, desenvolvimento de cidades. E se a influência portuguesa foi tão importante para nós no passado, ainda hoje, muito do que é desenvolvido por lá merece atenção por aqui. E é interessante que é um país pequeno com poucos rios que o atravessam, né? E, no entanto, eles são especialistas em construir barragens. E isso se deve porque em Portugal eles também fazem muitas retenções de cursos d'água para poder possibilitar a agricultura. E também, por outro lado, uma outra técnica que eles desenvolveram bastante é a técnica de recuperação de terras à beira-mar, né? Eles prestam serviços de consultoria e de execução nessa área, não só para o Brasil, que já aconteceu, mas também para outros países. Em junho do ano passado, a presidente Dilma Rousseff assinou um acordo para agilizar de forma recíproca o reconhecimento de títulos universitários de engenheiros. Isso permite que os profissionais brasileiros e portugueses possam trocar cada vez mais experiências, contribuindo assim para o desenvolvimento de ambas as nações. Então é importante que o Brasil cresça a partir do conhecimento dos brasileiros, agregando sim os nossos parceiros portugueses, a nossa pátria-mãe ou até outros profissionais, mas nesse princípio sempre da reciprocidade. O momento também foi marcado por uma intensa troca cultural e artística. No palco, o encontro da viola caipira brasileira com a viola portuguesa. Os violeiros Chico Lobo e Pedro Mestre dedilharam emoções que encantaram a plateia. O violeiro português Pedro Mestre explica que a viola caipira, tão conhecida em Minas Gerais e no Brasil, tem suas origens na viola de arame portuguesa. Sabemos que uma destas violas veio para o Brasil e que deu origem à viola caipira, que o caboclo pegou nela e a transformou consoante a sua terra e as suas capacidades. Poder mergulhar um pouco nessa história, nessa origem, isso é fundamental para a gente se reconhecer por que eu tenho tanto gosto por ser violeiro. Depois é a possibilidade de que aqui no Brasil as pessoas possam mergulhar um pouco mais na cultura portuguesa que influenciou tanto a nossa cultura. Então o nosso encontro, ele depois de 8 anos, ele tem muito mais, exalta muito mais as semelhanças do que as diferenças. Para encerrar a comemoração, um show de danças e músicas típicas de todas as regiões de Portugal, com o grupo folclórico Gil Vicente. A gente se sente honrado mesmo de estarmos juntos com essa parceria com a CREA. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Com a participação da TV CREA Minas, o Ambiente Construção de hoje vai ficando por aqui. Hoje nós vimos o sistema construtivo modular, uma solução eficiente para obras de conclusão rápida. Eu agradeço a sua companhia, deixo um convite para você conhecer o nosso conteúdo disponível na internet e deixo um convite, claro, também para a semana que vem, aqui na Band e também nas emissoras parceiras no interior do estado. Até lá!